Muito bem, estamos todos aqui. Uhum. Bom, já estava falando um monte de coisa aí, acho que é legal gravar depois para quem quiser ter acesso, né? Então, bom, então é mais ou menos por aí. Hoje, o que eu tinha pensado em trazer de tema, né, são essas práticas dos criás e reforçar para vocês esse desejo, essa vontade de escutá-los mais e sempre que possível, não como uma cobrança, mas como um desejo mesmo que brota de para fomentar, né, esses encontros que a gente tem a partir do que cada um vivencia. De repente fala, poxa, olha, eu percebi que isso que você trouxe na outra prática me ajudou, ou como a Dulce trouxe também, falou, Manu, tentar fazer eu tinha o costume, né, de fazer práticas mais fluidas, né, e várias práticas ao longo da semana, então pensando na possibilidade de criar outros horários também. Então, isso, várias possibilidades. E alguém quer falar alguma coisa? Agora pode falar, né? Por favor, né? Para mim seria ótimo ter mais dias com você. Legal, vamos pensar nessa possibilidade. Aham. Bom, gente, então é isso. Bora praticar? Vamos encontrar uma postura sentada, bem confortável, bem cômoda. Vai se acomodando aí, se achegando. Sempre que a gente traz um tema novo, não significa que a gente vai aprender técnicas novas. Às vezes a gente utiliza a mesma base de técnicas que nós já temos para poder aprofundar, né? Então não significa, sempre é uma coisa nova. Não, o tema ele permeia todo esse programa, mas as técnicas, muito provavelmente, como vocês já devem ter percebido, muitas delas a gente repete, né? E um professor meu que sempre diz, né? Professor Zé Antônio Fila Dulce, talvez você tenha até conhecido ele. Não sei. Não, lá da equipe do Marcos, professor Zé É, Antônio. Ele fala, né? A repetição é a matéria-prima do aperfeiçoamento. Então, é muito importante, né? A gente sempre está repetindo, sempre repetindo, mas não de um lugar assim, de, eu vou fazer de novo esse negócio. Não, como a criança, né? Sabe, a criança, quando às vezes você faz uma brincadeira, ela fala, faz de novo, como se fosse sempre uma coisa nova, né? Então, com essa atitude interna, sabe, da criança, né? De fazer como se fosse a primeira vez. É fazer a postura da cobra 1000 vezes que você fez, você vai naquela vez como se fosse a primeira e como se fosse a última também, né? Então acho que é um pouco esse o espírito, né, da criança, da pureza. Então vamos nos sentar como se fosse a primeira vez em uma postura meditativa, coluna ereta, vai encontrando aí uma forma confortável para você se acomodar. E sempre esse caminho, né, que eu vou só dar um mute aqui no microfone de vocês. Então, esse caminho de perceber o corpo, começar a perceber assim o seu próprio corpo, a partir do tônus muscular, por exemplo, é o mais fácil. Perceba as suas pernas, se elas estão bem relaxadas, se você consegue desfazer algum tipo de tensão que está aí nas pernas, sentir bem o apoio dos glúteos no chão, pode fazer um ajuste se precisar, pode usar uma almofadinha para sentar se quiser. Em último caso, até encostar numa parede também, se quiser, não tem problema. Mas você encontra uma postura que seja confortável, que você não esteja forçando, exagerando para poder ficar sentada. Se puder, com os olhos fechados, observe a região do seu peito, se ele se encontra bem aberto. Se quiser, pode modificar a posição das mãos para que o peito se abra, né? Um pouco mais, talvez a palma das mãos voltadas para cima.
A garganta também bem aberta, né? Esse canal da expressão, da fala, comunicação assertiva. E especialmente os olhos. Observe como está nesse momento os seus olhos. Reconheça como você sente o tônus muscular nos olhos. Se você percebe algum tremor, alguma vibração. E é muito eficiente o trabalho quando a gente relaxa os olhos e como todo o corpo tende a se relaxar a partir do relaxamento dos olhos. Então vai criando esse espaço, vai reconhecendo o seu corpo como vai se ajustando a partir dessas acomodações. Então na próxima inspiração, eu quero convidar vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito. Eu agradeço de coração pela presença de vocês, por essa oportunidade de estarmos juntos. E a gente vai começar com o mantra, mantra da paz. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Inspire profundo. Om. Sahana vavatu, sahanau bhunatu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. Traga as mãos nos joelhos e comece com o movimento nos ombros, movimento bem amplo. Então, como hoje a gente vai dedicar a nossa prática a essas técnicas de limpeza, de purificação, a gente vai trabalhar vários pontos, né? Os olhos é um deles. A gente vai começar trabalhando. Mexe bem a cabeça, procura aí trabalhando bem essas articulações da cervical, as 7 articulações cervicais, vai movimentando bem os ombros, trabalha um movimento alternado, movimento simultâneo, de trás para frente, de frente para trás. Ótimo, muito bem. Então agora estenda o seu braço direito à frente, braço direito. E aí a gente vai fixar o olhar. Então você pode a partir de agora acompanhar, né, a orientação pela voz. Não precisa olhar para a tela. Fixa o seu olhar na ponta do seu dedo polegar. E sem mover a cabeça, sem mover a coluna, deixando a mesma posição do seu tronco, apenas os seus olhos vão se mexer. Você vai elevando o seu braço, apenas acompanhando com o olho, com os olhos. Não incline a cabeça, não mude a posição da cabeça, até chegar no limite. Quando chegou no limite, lá no alto, vai fazendo um meio círculo para o lado direito, acompanhando até o limite, vê até onde você consegue chegar sem girar a cabeça. Sem girar a cabeça. Vai fazendo um meio círculo até chegar lá embaixo do ponto mais baixo. Chegou lá embaixo, você volta para o centro. E aí, voltando para o centro, põe a outra mão, a mão esquerda, relaxa a mão direita. Agora a gente vai fazer só com a esquerda. Então, deu para captar? Ó, o movimento é assim, né? Para cima, meio círculo até embaixo e depois volta. Tudo isso acompanhando só com o olhar, sem mexer a cabeça, tá? Então, vamos lá. Lentamente, vai elevando o seu braço, acompanhando com o olhar, o dedo polegar, mantendo o olhar fixo no dedo polegar, e vai fazendo esse meio círculo para a esquerda, sem girar a cabeça, mantendo o olhar fixo no polegar. Chegou lá embaixo,
Volta para o centro. E aí repete mais uma vez. Volta com a mão direita e faça uma vez para cada lado. Então é com o polegar, ó, o dedo assim, ó, para você olhar para o seu polegar. Isso. Lembra, sem girar a cabeça. Apenas os olhos se movem para acompanhar. Terminou para um lado, faça para o outro, sem pressa. Observe se você cria alguma tensão desnecessária no corpo enquanto você faz esse exercício, principalmente nos ombros e nos olhos. Deixar os olhos bem relaxados. Ao terminar, quem ainda não terminou, não se apresse, mas se você já terminou, feche os olhos e observe a sensação que fica, especialmente nos olhos. Esse é um exercício dentro da tradição do Hatha Yoga, chamamos de Trataka, é um criar, uma técnica de limpeza dos olhos. Trataka se chama. Muito bem. E agora, com os olhos fechados, a gente vai trabalhar alguns movimentos com a cabeça. A coluna continua na mesma posição, apenas a cabeça vai se movimentar. Um movimento lento e consciente, né? É um movimento cadenciado. Então, comece a inclinar a sua cabeça lá para trás, devagar, devagar, até chegar no limite. Quando chegou no seu limite, pare, abra os olhos, fixe o olhar na pontinha do nariz, mantenha o olhar fixo, feche os olhos e aí comece a voltar lentamente com a cabeça até o queixo se aproximar do peito. Mas faça devagar, movimento consciente, sem pressa. Quando chegou com o queixo próximo ao peito, abra os olhos e fixe o olhar entre as sobrancelhas. Com os olhos abertos, olhar fixo entre as sobrancelhas. Brumadhya Drishti, chamamos essa técnica de fixação do olhar entre as sobrancelhas. Observe se você cria alguma tensão desnecessária durante essa fixação do olhar. Feche os olhos, volte com a cabeça no centro. E agora gire a cabeça no mesmo eixo para o lado esquerdo, como quem olha para a esquerda. Na verdade, é como se você fosse olhar para trás de você. Quando chegou no limite, você para, abre os olhos e olha lá para trás, no ponto mais atrás de você que você conseguir. Que pode ser na parede atrás de você ou até nas suas costas. Mantenha os olhos bem abertos, sem torcer a coluna, sem girar o tronco. Mais um pouquinho. Feche os olhos. Volte com a cabeça e gire para o outro lado. Movimento contínuo. Até chegar no seu limite para o lado direito. Chegou no limite, pare, abra os olhos, como se fosse olhar nas suas costas ou na parede atrás de você. Mantenha com os olhos abertos, o olhar fixo lá atrás. Mais um pouquinho. Feche os olhos e retorne ao centro. E observe por um instante a sensação que fica. A sensação nos olhos, ao redor dos olhos, no rosto. Ótimo. Inspire profundo, soltando o ar lentamente
Abra os olhos, solte um pouquinho as pernas à frente, dê uma boa chacoalhada aí com as pernas. Junte as duas pernas à frente, flexione a perna direita, planta do pé direito ao lado do joelho esquerdo e Vakrasana. Então, com o braço esquerdo, abrace o joelho, comece lá de baixo, vai mobilizando bem as vértebras lá da região lombar, apoie a mão direita no chão atrás e gire o ombro, olhe lá por cima do seu ombro direito. Lembre-se que a cabeça é a última que gira, a torção começa desde lá de baixo. Você aproveita esse contato do seu abdômen com a coxa para intensificar, aumentar a pressão, né, a partir desse contato. A perna que está estendida, você pode ou deixar a pontinha do seu pé apontado para frente, tipo um pezinho de bailarina, ou trazer os dedos do seu pé esquerdo como se fosse apontar para você. Respire na postura. Abra os olhos, experimente mais uma vez trazer essa fixação do olhar para o lado direito, como se fosse olhar nas suas costas. É como se a torção que começa na lombar, passa pelo peito, por último a cabeça, ela continua nos seus olhos. Feche os olhos, volte devagar. Aproveite para fazer o retorno lento, isso ajuda muito a criar mais calma, né? Uma tonificação do sistema nervoso simpático, parasimpático. Muito bem, estenda as duas pernas à frente, dê uma chacoalhadinha e quando quiser, passa para o outro lado. Com a planta do pé esquerdo ao lado do joelho direito, abrace com a mão direita e torça. Vá construindo passo a passo, percebendo cada detalhe daquilo que você faz, como se fosse a primeira vez. Não apenas seguindo um comando, mas tratando de internalizar, né, de reconhecer no próprio corpo como a postura vai se fazendo. E a melhor postura que você pode criar, ela é muito própria, ela é específica para você. Como você vai acomodar o tônus? Por exemplo, os ombros. Observe os seus ombros. Veja se dá para relaxar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais. Se você ainda não abriu os olhos, agora abra e olhe como se fosse nas suas costas, para o lado esquerdo. Feche os olhos, retorne devagar. Estenda as pernas à frente, mais uma vez, dá uma chacoalhadinha. E traga as duas pernas juntas. O ajuste com as mãos aqui para acomodar bem os isquios no chão. Os braços afastados na lateral, dedo médio tocando o chão. Então, firme bem o seu dedo médio no chão. Inspirando, eleve pela lateral os dois braços. Quando chega na linha dos ombros, pare. Gire a palma da mão para cima. Perceba seus ombros como se acomodam, né? Quando faz isso. E continue elevando. E cresça, cresça. Palma das mãos voltadas para dentro, braços em paralelo. Inspirando, cresça. Soltando o ar. Vai inclinando a frente. Encontre qual é a sua postura ideal. Se você precisar flexionar um pouquinho os joelhos, fique à vontade. Mas se você puder deixar as pernas estendidas, não importa se você não chega com as mãos lá nos pés, não tem problema. Aonde você chegou com as mãos, você acomoda, você toca e relaxa os braços.
Deixa os ombros descerem. Isso, vai descendo com os ombros. Às vezes fica uma pressão aqui na- no queixo, né? Na região cervical. Desce, tenta acomodar, dá um espaço na região dos ombros. Os pés ficam ativos. E aproveite para respirar na postura. Na próxima inspiração, retorne. Dê mais uma soltada nas pernas. E aí cruze novamente as pernas. Uma postura confortável. A gente vai ficar mais uns 5 minutos, acredito, para a gente fazer Kapalabhati. Se vocês quiserem usar uma almofadinha, pode pegar, pode apoiar, encostar na parede, se precisar, fica à vontade. Então, uma vez que você encontrou a postura confortável, traga uma das mãos lá no seu baixo ventre. Pode ser a mão esquerda ou a mão direita, ou as duas, para você começar observando o movimento. Mesmo que você já tenha familiaridade com essa técnica, a gente vai passo a passo, percebendo passo a passo, reconhecendo cada detalhe. Então, primeiro observe o movimento do baixo ventre. Esse vem e vai da respiração natural, uma respiração calmante, em que você observa as paredes abdominais bem soltinhas, bem relaxadas, o diafragma bem solto, bem relaxado. E tenta ampliar bem esse movimento lá no baixo ventre, na região do umbigo, talvez até um pouco para baixo. Você inspira, o abdômen se expande. Você expira, ele vai lá para dentro. Então, o primeiro e mais importante dessa técnica é reconhecer esse movimento natural. Quando o abdômen expande, cresce, é porque o ar entra. Quando ele recolhe, quando o umbigo se aproxima das costas, é porque o ar sai. A gente empurra o ar para fora. A partir de agora, a gente vai trazer um pouco mais de prolongamento na exalação. Então, a exalação você vai prolongando mais, ainda pelas narinas, até a ponto que não tenha mais ar. Você pode segurar 1 ou 2 segundos no vazio, sem o ar, e aí imediatamente relaxe e deixe o ar entrar. Perceba a expansão do baixo ventre. Então, a exalação agora é ativa. Você vai empurrando, 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 empurrando pelas narinas o ar. A mão pode ajudar se você quiser, empurrando a barriga para dentro. No final, você relaxa e o ar entra, a barriga se expande, o ar entra. Continue um pouquinho mais. Exalação ativa. Talvez você já sinta só com essa preparação já um pouco de tontura, um pouco de formigamento. Talvez já pode ser um pouco do efeito da hiperventilação. Exalação prolongada, até que você não tenha mais ar. Pode segurar 1 ou 2 segundos. Relaxe e deixa o ar entrar. E agora a gente vai colocar um pouco mais de força na exalação, ainda saindo pelas narinas. E a cada exalação forte que você faz, você sente que a barriga vai lá para dentro. Você pode até ajudar com as mãos, empurrando a barriga para dentro e o ar sai.
Faça mais 5 vezes. Depois da quinta, inspire profundo, apoie as mãos nos joelhos, palma das mãos para cima e solte o ar bem devagar. Solte bem devagar o ar. Observe a sensação, o efeito, registre para você. Muito bem, prepare-se. Vamos fazer 3 repetições dessa. Se você sente que já tem familiaridade, já reconhece bem o movimento como acontece, não precisa deixar a mão no abdômen. Mas se você quiser, sente que é necessário, pode usar as mãos para apoiar lá no abdômen. E vamos tentar agora 30 repetições de Kapalabhati. Então, coluna bem ereta. Lembre-se que a exalação é ativa, empurre forte o ar para fora. A inspiração é passiva. Prepare, inspire profundo. Inspire profundo. Segure o ar nos pulmões o tempo que você puder, sem muito exagero. E quando quiser soltar o ar, com a palma das mãos para cima, solte lentamente, observando a sensação que fica, o efeito. E prepare-se agora para a última. Vamos fazer 40. Se você quiser parar antes, pode parar, tá bom? Então prepare, coluna ereta, palma das mãos voltadas para baixo. Durante a execução, geralmente a gente deixa a mão voltada para baixo. Pode ser no colo, pode ser no joelho. Prepara, inspira profundo e começa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo, segura o ar nos pulmões. Faz uma pequena contração do assoalho pélvico durante a retenção e quando quiser soltar o ar, palma das mãos para cima, solte o ar lentamente. Observe o efeito, a sensação que fica. Muito bem. Apoie a planta dos pés no chão. E abraça os joelhos, solte a cabeça lá nos joelhos. Aproveite esse soltar da cabeça para relaxar bem a nuca, para relaxar também a região lombar, né? Que no Kapalabhati ela é bem exigida, né? Às vezes pega um pouquinho a região lombar, aproveita para soltar bem, com a planta dos pés bem apoiadas no chão.
Ótimo. E a partir daí a gente vai para quatro apoios. Então você pode cruzar as pernas, dar um impulso, vir para quatro apoios ou a forma que você preferir. Quatro apoios. Postura anatômica do gato, mãos na linha dos ombros, joelhos na linha do quadril. Estenda a sua perna esquerda lá para trás, apenas a perna esquerda. E vai fazendo como se fosse um desenho de um compasso, com a pontinha desse pé, passando ela para o lado esquerdo. Então a perna direita estendida e ela passa para o lado esquerdo. Mas tenta não modificar muito a posição do seu quadril. Procura manter ele na mesma posição. Então o quadril se mantém na mesma posição, a pontinha do pé vai lá para o lado esquerdo e por último você vai por cima do seu ombro esquerdo como se fosse olhar para o seu pé. Se você conseguir olhar, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. A intenção já é suficiente. E aí você vai sentir toda a lateral direita do tronco sendo alongada. Isso, a perna direita, Dulce. A perna direita. Essa perna direita mesmo. Estende ela. Perna direita, ela passa para o lado esquerdo. Ó. Ela vai passar, mas com a pontinha do pé no chão. Isso, a pontinha do pé pode deixar apoiada no chão. Isso, ótimo. Pontinha do pé apoiada no chão. Tocando o chão. Volte com a cabeça. Volte com a perna. Pode dar uma chacoalhadinha aí, se você quiser, para acomodar o quadril. E aí prepare para o outro lado. Estenda a sua perna esquerda, a pontinha do pé toca o chão. Faça como se você fosse aproximar o calcanhar do chão. Ou seja, essa intenção ela vai alongar, vai esticar, tracionar a sua perna. E aí sim você faz como o desenho de um compasso, caminhando com a pontinha do pé, riscando o chão em direção ao seu lado direito. Sem modificar a posição do quadril. Você está fazendo para o outro lado, Thaís? Agora? Você fez do outro primeiro, né? É que eu não reparei. Eu não vi. Agora é para o outro lado, né? Agora é com a outra perna. Ótimo. O olhar vai lá em direção ao seu pé. Volte com a cabeça. Volte com a perna. E aí vai para a Balasana. Postura da criança. Apoie os glúteos lá nos calcanhares. Solte e descanse. Volte em quatro apoios. Prepare para Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana, postura do cachorro olhando para baixo. Sempre dou essa sugestão para vocês, né, para encontrar bem o alinhamento. A partir da postura anatômica do gato, eu gosto de colocar um palmo à frente da minha mão e aí já fica mais ou menos a posição. Pontinha dos pés e a gente pode começar com os joelhos flexionados. Então flexiona os joelhos e além de levar o quadril, a gente empurra o chão e entra com a cabeça por entre os braços. Então, não é apenas elevar o quadril, mas sim criar esse afundo, né, com a coluna, uma extensão da coluna. Flexiona um pouquinho mais o joelho, mama, e tenta focar mais nesse afundar do seu tronco. Isso. Ótimo. Ótimo. Ô, Dulce, tenta empurrar mais o seu peito em direção ao chão, entrar com a cabeça entre os braços.
Não, ao contrário. Ao contrário, você vai com a cabeça. Isso, isso. Desce com a cabeça um pouquinho mais. Ela vai entrar lá por dentro do seu braço. Se puder esticar um pouquinho mais o braço. Se tiver cansado já, retorna e a gente vai repetir mais uma vez. Quem não retornou ainda, agora sim, pode retornar, descansa em Balasana. Se vocês quiserem dar só uma olhadinha aqui, eu só vou mostrar para vocês um pequeno detalhe que às vezes pode ajudar na hora da execução da postura. Então, sempre a gente começa a partir aqui da postura anatômica. Um palmo à frente, pontinha dos pés no chão. Quando a gente leva o quadril, o principal movimento que eu faço, além de levar o quadril, é empurrar. Olha esse movimento, é de empurrar o braço, esticar o braço e a cabeça entra por dentro dos braços. Com o joelho flexionado, ajuda, fica mais fácil fazer o movimento. Porque se eu estico as minhas pernas, fica mais difícil fazer isso. Então, se eu flexiono, para começar, vai ficar mais fácil. É. A barriga, percebe? Ela se aproxima da coxa, ó. Eu empurro bem. Aí, a partir daqui, se você quiser, aí você pode aos pouquinhos, estendendo, pode brincar, né? Fazer com uma perna, depois com a outra, até a gente chegar aqui mais ou menos. Tá bom? Eu vi que tem muita gente que estava fazendo bem legal, mas esse pequeno ajuste talvez ajude um pouco agora na construção. Então vai aos poucos aí, construindo mais uma vez, sem pressa. Tenta esticar bem o braço, Dulce. Empurra o chão, empurra o chão. Isso. Aí, melhorou. Você pode soltar a cabeça. Consegue soltar um pouco mais a cabeça? Isso. Não precisa ficar completamente solta. Tá ótimo. Melhorou, Dulce. E sempre vai tentando empurrar o peito em direção ao chão. E agora você vai sustentar o tempo que você puder. Quando você achar que é o momento de descanso, você volta, embalaça e descansa. Ótimo. Aproveite esse momento de descanso, reconheça o efeito na sua respiração. Talvez você já consiga perceber algum efeito de quando nós começamos a prática para agora. E agora vai se esparramando pelo chão, de barriga para baixo, de bruços. Faça como um mergulho gostoso, se esparrame bem no chão. Ô, Cléia, se você puder só ajustar um pouquinho seu celular, para eu conseguir ver você, já estava meio difícil para te ver, mas se puder trazer ele um pouquinho para trás, assim, aí eu consigo ajustar mais alguma coisa se for necessário. Ou você ir mais para trás um pouco. Isso, melhorou. Ótimo. Então, de barriga para baixo, postura base de Makara, Makarasana. É uma mão sobre a outra, testa nas mãos, ou os braços ao longo do corpo também. A cabeça pode ficar virada para um lado ou para o outro. O mais importante é, não mais, né, mas também muito importante, é o posicionamento das pernas. Pontinha dos pés voltadas para fora, assim a parte interna das coxas, os genitais, o ilho-psoas, os glúteos vão se acomodando, o próprio assoalho pélvico.
mantendo as duas pernas afastadas. Vamos para o repouso do crocodilo. Cotovelos tocando no chão. Descanse com o queixo na palma das mãos. Então, cotovelos tocando o chão, né? Como a esfinge, sabe? Uma criança assistindo televisão deitada. Isso, bem juntinho os cotovelos. Essa postura ótima, gente, para corrigir cifose torácica, essa tendência de ficar corcunda, sabe? A gente vai ampliando, vai ficando aquele calombo aqui atrás, assim, na, na, nas costas, né? Aqui na primeira vértebra cervical. Isso ajuda bastante a abrir, a corrigir essa cifose torácica. A respiração ampla. A todo momento, se for necessário, qualquer tipo de acomodação. Faça uma inspiração profunda, retenha o ar nos pulmões e durante a retenção, contraia o assoalho pélvico, o máximo que você puder. Contraia, 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 contraia. Quando quiser soltar o ar, solte e volte para Makarasana. Uma mão sobre a outra, os braços ao longo do corpo. E descanse. Reconheça o alívio. Reconheça o alívio que vai surgindo a cada ajuste que você faz. Estenda os dois braços à frente e cresça, alongue, estique, estique o máximo que você puder. Estique, 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 cresça, cresça. Mantendo a palma da mão esquerda apoiada no chão, eleve o braço direito esticado e a perna esquerda. Então é um movimento alternado. Uma perna a perna esquerda, o braço direito. Acompanhe com a cabeça a elevação do braço. Como se fosse olhar lá para o alto ou em direção ao seu braço. Mais do que elevar, estique, cresça. Volte. Passa para o outro lado. Retorne. E agora faça com os dois braços e as duas pernas. Retorne. Descanse. Prepare-se para Bhujangasana, postura da cobra. Por mais intimidade e familiaridade que você já tenha com essa postura, faça hoje como se fosse a primeira vez. Pernas juntinhas, peito dos pés no chão, palma das mãos ao lado do seu peito, cotovelos apontando para cima. E aí comece a elevação da cabeça, elevação da parte alta do peito. Isso, sem empurrar o chão com as mãos, tá, Cleia? Volta lá, volta com o tronco, Cleia. Mantém, é só o que a sua coluna conseguir elevar da sua cabeça, essa musculatura das costas. O braço não precisa empurrar o chão. Quando chegar no seu limite de elevação, que você conseguiu elevar com a coluna,
Os braços só mantém apoiados bem suave no chão e ele serve só para você abrir mais o peito, como se fosse encostar os cotovelos nas costas, né? Perna bem juntinha, peito dos pés no chão. Respire na postura. Se você sente que às vezes passou um pouco do ponto, tá difícil de sustentar, volta um pouquinho para talvez conseguir ficar um pouco mais de tempo. Agora sim, retorne. E agora a gente vai fazer mais uma variação da cobra. Então prepare mais uma vez. Só que agora, ao invés da palma das mãos ao lado do peito, elas ficam lá nas costas. Os braços esticados nas costas. Você segura um dos punhos com a outra mão. Eu gosto de segurar o punho esquerdo com a mão direita e esticar bem o braço. Aí você já vai sentindo o peito se abrir, as escápulas se juntam atrás das costas. E aí, por último, a cabeça se eleva, parte alta do peito. Muito bom, Dulce. Ótimo, abre bem o peito e continua respirando. Enquanto você permanece, a respiração presente, ela vai ajudando a você dar a forma ideal para você. E agora você fica o tempo que você puder. Sentiu que é o momento de retornar, retorna e descansa. E agora continue descansando, só que apoiada as costas no chão. Então faça um giro lento, lateral. Então pode virar, Dulce, apoiar as costas no chão. Isso. Pode abraçar os joelhos se você quiser, fazer um balancinho. E finalmente a gente mantém a planta dos pés no chão e os joelhos dobrados. Ótimo. E agora a gente vai dar continuidade mais uns exercícios de purificação baseados na técnica do Kapalabhati para aumentar, ajudar a aumentar a capacidade respiratória, né? Levar, expandir para os pulmões, para regiões mais periféricas dos pulmões, o ar, lugares onde geralmente não chega o ar. Então, da mesma forma que nós fizemos sentados em Kapalabhati, se você quiser, pode usar as mãos para tocar lá no baixo ventre, deixar elas apoiadas e sentir o movimento. Movimento amplo, profundo, consciente, natural. O abdômen se expande naturalmente, permitindo que o ar entre. E ele se recolhe naturalmente, colocando o ar para fora. Comece agora a prolongar um pouco mais a saída do ar. Talvez agora fique até mais fácil pela própria posição do corpo,
você vai sentir como se o umbigo fosse chegar nas costas mesmo, né? Então vai soltando o ar, vai empurrando com as mãos o seu abdômen até ele ficar lá para dentro. No final da expiração, você pode segurar alguns segundos e aí inspira, o abdômen expande. E agora a gente vai colocar um ritmo. Aliás, o ritmo eu vou deixar que vocês definam. Mas faça 30 repetições, considerando mais ou menos o ritmo que nós fizemos. Faça 30 repetições da exalação rápida, forte, ativa, e enquanto a barriga vai lá para dentro. Kapalabhati. 30 repetições. Tente concentrar todo o movimento lá no baixo ventre. Todas as outras partes do corpo, elas ficam mais relaxadas, permitindo que o movimento se amplie nessa região. Faça uma inspiração profunda. Tire todo o ar bem rápido. Bem rápido, tire todo o ar. Tire, esvazie, esvazie, esvazie. Leve a barriga lá para dentro. Segure sem o ar. E veja se você consegue, de uma forma mais relaxada possível, sustentar no vazio, sem o ar nos pulmões, aliás, o alento para fora, o máximo que você puder. E aí, quando o corpo pedir uma inspiração profunda, deixe que o ar entre, vá te remodelando por dentro. Repita agora mais uma vez. Só que agora a gente já vai conciliar com o final da técnica essa exalação e a retenção no vazio. Então, mais 30 repetições. Na última vez que você fizer, você já coloca todo o ar para fora e segura sem o ar. Tenta manter essa retenção com os pulmões vazios. Então, faça no seu tempo. Você acha que 30 repetições é muito para você? Pode fazer um pouco menos. Lembre-se de, no final da 30ª, fazer uma exalação completa e a retenção com pulmões vazios. E observe enquanto você faz essa retenção, qual é a sensação que gera no seu corpo? Que tipo de sensação? Agradável ou desagradável? Suave ou intensa? E a gente vai tentar aprofundar um pouco mais a partir dessa retenção no vazio. Se você ainda não terminou, deixa o ar entrar, respira algumas vezes de forma livre. Ótimo. Agora a gente vai tentar manter um pouco mais de tempo de retenção e ativar com algumas contrações. Então, inspire profundo, tire todo o ar bem rápido, tire o mais rápido que você puder e faça a retenção, não deixe o ar entrar mais. E durante a retenção no vazio, contraia o assoalho pélvico e tente sugar o seu abdômen lá para dentro. Se quiser, pode até ajudar com a mão empurrando a barriga para dentro. Relaxa o assoalho pélvico, relaxa o abdômen, inspire. E repita mais uma vez. Tire todo o ar bem rápido, esvazie completamente, faça a retenção e durante a retenção, contraia o períneo e sugue o seu abdômen lá para dentro. Sinta a caixa torácica também se expandindo, puxando todas as vísceras, os órgãos internos para dentro.
Inspire profundo, entrelace os dedos, apoie atrás da cabeça, una a planta dos pés e deixe que os joelhos caiam para fora. Cada um para um lado, então a planta dos pés unidas. O joelho esquerdo cai para o lado esquerdo, o joelho direito para o lado direito. Então, é cada joelho para um lado. Joelho esquerdo para o lado esquerdo, joelho direito para o lado direito. Ótimo. Põe a planta dos pés no chão. Prepare Setu Bandhasana, postura da meia ponte. Aproxime o máximo que puder os calcanhares dos glúteos. E os braços ao longo do corpo, com a palma das mãos bem firmes no chão. E aí vai construindo passo a passo, elevando calmamente o seu quadril. Tem aqueles que gostam de segurar os tornozelos depois que eleva, né, o quadril, vai com as mãos e segura os tornozelos, mas simplesmente deixar a palma das mãos no chão, os braços estendidos já é o suficiente. Respire profundo. Aproveite para intensificar essa sensação no peito, de aproximar o seu peito do queixo. Tente imaginar isso, como seu peito pode se aproximar do queixo. O movimento vem lá do centro do peito. E quando você quiser retornar, retorne passo a passo, lentamente. E agora, postura invertida, a vela. Se você não quiser fazer a vela, você pode repetir Setu Bandhasana, a meia ponte, que a gente acabou de fazer. Ou se você quiser, já tem familiaridade com o pouso sobre a cabeça e quiser fazer também, fica à vontade, que é o Shirshasana, né? Então, cada um aí na sua forma, no seu ritmo, escolhendo a sua variação. Muito bom. Muito bem, Thaís, Lilian, Dulce, Caio e Emily também, muito bom. Postura da vela, geralmente 1 minuto já dá um trabalho legal. A partir de 2 minutos já fica mais interessante, mais desafiador. 3 minutos, eu diria que é um tempo razoável para o aprofundamento, para o reconhecimento do efeito, né, da postura. Hoje a proposta é ficarmos 2 minutos, que já é bastante.
Muito bom. Quem ainda não retornou, agora sim, já nos aproximamos dos 2 minutos. Comece a retornar. Se você quiser passar pelo Halasana, né? Aquela que a gente leva os pés lá para trás da cabeça, com a pontinha dos pés no chão. Fique à vontade. E ao retornar, vamos compensar com Matsyasana, com o peixe. Se você já tem uma variação que você gosta, aliás, vamos fazer todos hoje uma variação que eu vou sugerir. Pode ser de costas, pode voltar de costas, Emily. Postura do peixe. Então, você flexiona os joelhos, apoia a planta dos pés no chão, levanta o bumbum, levanta o quadril do chão e coloca a palma das mãos embaixo dos glúteos. Mas a palma das mãos no chão, né? Na verdade, fica o dorso da mão apoiado no glúteo. Isso, com o braço mais estendido que você puder. E aí volta com o glúteo apoiado em cima das mãos, estende as pernas, sentindo o peso dos glúteos no dorso das mãos. E aí sim você vai projetar o seu peito lá para o alto e escorregar o topo da cabeça no chão. Isso. Aproveitando também os cotovelos para empurrar os cotovelos contra o chão. Os dois cotovelos. Isso, muito bem, gente. Existem muitas variações das posturas, principalmente dessa escola que eu venho, lá de Cavalhadama, e o fundador ele era super adepto, né, adepto às adaptações. Pode começar a retornar devagar. Matsyasana não precisa ficar tanto tempo. Pode abraçar os joelhos, fazer um balancinho. Planta dos pés no chão e vai escorregando as pernas lentamente, uma depois da outra. Sinta as pernas completamente soltas no chão e relaxe cada um dos dedos dos pés. Perceba que você pode fazer o relaxamento sem qualquer movimento no corpo, aproveitando a imobilidade, o efeito, o estado que gera a imobilidade. Vai relaxando, planta dos pés, panturrilhas, joelhos. Relaxe as coxas, a parte interna das coxas, os glúteos, os genitais, o assoalho pélvico. Relaxe. Sinta o peso dos braços no chão. Relaxe totalmente cada um dos dedos das mãos, a palma das mãos, o dorso das mãos. Relaxe o antebraço, os ombros.
Sinta o peso da cabeça no chão do seu tronco. Relaxe completamente os olhos. E à medida em que você relaxa, que você se solta, você vai abrindo o seu coração para novas possibilidades, novas formas de se reconhecer nesse corpo que você habita, reconhecendo todos os sinais que o corpo te dá, te apresenta, como uma possibilidade de se conhecer um pouquinho melhor. Faça uma inspiração profunda. Comece a movimentar lentamente o corpo, calmamente. Faça um belo espreguiço, uma espreguiçada boa, estica, longa, um bocejo. Uma respiração profunda. Escolha um dos lados para você se virar sobre ele. Se quiser, pode ficar um pouquinho aí, mas quando sentir que é o momento, vá se sentando. Puder ainda com os olhos fechados. Aproveitando toda essa preparação que nós fizemos até agora, ao longo dessa prática, para que esse momento final, aquilo que nós chamamos de meditação, seja bem proveitoso, bem especial, bem gostoso. Então, traga toda a sua atenção nas suas narinas. E lembrando um pouco do que nós falamos, né, no início hoje, a respiração é o único mecanismo fisiológico que é controlada pelo nosso sistema nervoso voluntário e o involuntário. Então, quando você leva a atenção para a sua respiração, por exemplo, observando o ar que entra e sai pelas narinas, o toque desse ar na parte interna das narinas. Observando o toque do ar, você consegue perceber o ritmo da respiração.
Mas existe uma linha muito sutil entre observar o ritmo natural e observar o ritmo e modificá-lo. Na minha opinião, é muito mais fácil observar o ritmo e modificá-lo. Muito mais desafiador observar o ritmo natural sem modificá-lo. Mas é exatamente isso que nós queremos treinar. Tente observar o ritmo que flui naturalmente da sua respiração, sem modificá-lo, apenas observando aquilo que é, aquilo que está. Na próxima inspiração, trazemos as mãos unidas e assim nós finalizamos essa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja, hoje, sempre. Namastê. Hariom Tat Sat. Hariom Tat Sat.